Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação, sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo, chegando com a notícia atualizada para você, torcedor rubro-negro, eu, Mila, e Bugrão, trazendo os fatos da notícia. Se você gostar, considere se inscrever no Slides Flamengo e deixar seu like, e vamos às notícias. Flamengo contrata volante destaque do Volta Redonda na Copinha para reforçar o Sub-20. Everton, de 18 anos, chega por empréstimo até agosto, com opção de compra de até 70% dos direitos econômicos. O Flamengo acertou a contratação do volante Everton, de 18 anos, destaque do Volta Redonda na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele chega por empréstimo até agosto, com opção de compra de até 70% dos direitos econômicos. Feliz demais pela oportunidade de estar vestindo o manto sagrado, comemorou o jovem nas redes sociais. Segundo o empresário do atleta, o interesse do Fla surgiu na Copinha, mesmo com a eliminação do Voltaço na fase de grupos. Nas últimas semanas as conversas esquentaram, ele foi chamado para um período de testes no Ninho do Urubu e foi aprovado. Antes de jogar no Volta Redonda, Everton passou pelas categorias de base do Botafogo e Cruzeiro. Esta notícia é sobre as especulações sobre uma possível volta de Jesus, ex-técnico do Flamengo, e que está causando um certo desconforto a Paulo Sousa, atual técnico do Flamengo. Veja só. Paulo Sousa expõe desconforto com especulação de volta de Jesus ao Flamengo. Não me parece respeitoso. Treinador critica parte da imprensa que fomenta noticiário vinculado a JJ e vê direcionamento. Ao falar da vitória sobre o Talleres, é didático para apontar pontos positivos e os que demandam ajustes. Explicações táticas, elogios ao que deu certo e reconhecimento dos ajustes necessários. A entrevista coletiva de Paulo Sousa após a vitória por 3-1 sobre o Talleres, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, na noite desta terça-feira, foi didática como de costume. O treinador, por sua vez, fugiu do padrão e deu indireta para as especulações envolvendo uma possível volta de Jorge Jesus, que virá ao Brasil no fim do mês de férias. Paulo Sousa ficou desconfortável com campanhas e até mesmo com o noticiário envolvendo o treinador compatriota nos últimos dias. Sem dar nomes, criticou a parte da imprensa que fomenta esta situação e disse: "Temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por alguém. O que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B, por treinador A ou jogador B. Isso não me parece respeitoso mesmo por vocês, imprensa. Mas a nós não afeta. Somos um grupo que deixou claro desde o início com a ideia de jogo." Sobre a exibição, Paulo Sousa elogiou a forma como o Flamengo construiu a vantagem inicial no placar, mas lamentou que tenha baixado o ritmo recolocando os argentinos no jogo, ainda antes do intervalo com o 2-1. No fim das contas, o balanço foi positivo. Tivemos facilidade, sobretudo quando chegamos no 2-0. Isso fez com que a equipe baixasse a intensidade e perdesse mais bolas simples. Temos que reconhecer que todas as vezes que não finalizamos nossas ações, as distâncias entre as linhas mais avançadas e mais baixas nos fizeram sofrer nas transições. Sofremos um gol e demos expectativas ao adversário. Isso fez com que o nosso início do segundo tempo fosse mais impactante, mas fomos crescendo pouco a pouco. Encontramos os espaços estratégicos e poderíamos ampliar este mesmo resultado. Com a vitória, o Flamengo é o líder isolado do Grupo H da Libertadores, com 6 pontos, e volta a jogar pela competição dia 28, para enfrentar o Universidade Católica, em Santiago, no Chile. No próximo domingo, o compromisso é diante do São Paulo, às 16 horas, de Brasília, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Confira outros trechos da coletiva. Posicionamento de Everton Ribeiro. Tirando os primeiros jogos do Everton Ribeiro na esquerda, numa ideia de construção de sistemas e dinâmicas que sempre entendi, e falei várias vezes com ele da importância de ter jogadores de qualidade técnica em todos os espaços do campo. Vejo importante ter esses jogadores seja na direita, seja na esquerda. Não é a primeira vez comigo que os 4 jogam nas mesmas posições de hoje. Elas já aconteceram. Elogios à disposição da equipe.
A vontade tem vindo a ser determinante, a equipe tem sido humilde e solidária, tem tentado a trabalhar para ter resultados. Taticamente e tecnicamente podemos não estar perfeitos, mas quando temos essa percepção de humilde e solidariedade, com certeza as coisas vão acontecendo. Citação especial a William Arão. Sobretudo alguns elementos que ajudam bastante nessa mesma chegada de bola. Tem a ver com o início da nossa construção. E sem dúvida uma palavra extraordinária é para o Arão, porque a interpretação dele nesses dois jogos. Claro que ver o jogo de frente é completamente diferente de estar no meio. E ter umas dinâmicas de procura de posição para continuar ver o jogo de sempre, que é para poder velocidade e verticalidade ao jogo. Mas o adversário hoje tomou decisões onde as interpretações, sobretudo pelo nosso corredor direito com o Arão, foram bastante extraordinárias e nos ajudaram na comunicação com os jogadores entre linhas com o Everton. Seja um pouco mais alto, por dentro ou por fora, essa mobilidade posicional permitiu à equipe ir crescendo e chegando mais rápido para poder encontrar mais espaços. O adversário não tirou profundidade, e nós temos que melhorar quando adversários nos retiraram a profundidade. E isso nós já falamos. Temos que encontrar soluções com a qualidade que temos de jogadores em espaços curtos, para sermos determinantes e podermos fazer gols que nos permitam ter esse mesmo espaço. Uma palavra muito positiva para todo o time, mas sobretudo ao nosso corredor direito com o Arão. Evolução de João Gomes. É um jogador que tem uma característica ímpar no nosso elenco nas disputas de bola ofensivas e defensivas. É muito forte fisicamente. Tem que associar a dinâmica com bola mais rápidas, seja em passes curtos, médios e longos. É onde tem melhorar para se tornar um jogador de um nível bem mais elevado. Acreditamos e temos a ideia de criar dinâmicas que possam ajudá-lo. Avaliação do andamento do trabalho. Os processos de construção têm momentos que parecem de estagnação, momentos que parecem mais rápidos, e isso eu percebo. O resultado implica muito na avaliação externa, mas em termos de dinâmica e processos de jogo, os conceitos estão lá. Nas finais contra o Fluminense, estivemos muito longe do que queremos fazer. Nos outros jogos, sempre esses conceitos estiveram lá, em uns melhores e outros piores. Em tempos de construção é natural isso acontecer. Ajustes no sistema tático. Essa é uma equipe que tem desenvolvido dinâmicas com e sem bola nas transições com princípios bem fortes. Vamos seguir a trabalhar neste sentido, porque temos convicções para cristalizar essas dinâmicas. Depois disso, certamente teremos sistemas alternativos que nos permita surpreender os adversários, seja de início ou durante o jogo. Agora é com ele Bugrão, o torcedor raiz e mais apaixonado desta nação. A bola da vez é sua, Bugrão. Fala, Bugrão. Sim, Mila, obrigado. Olá, torcedor rubro-negro, seja sempre bem-vindo ao Slides Flamengo. Aqui Bugrão e a notícia viva com você, nação rubro-negra. Acho que Paulo Souza disse tudo. Vou só pegar um ganchinho na questão do quarteto e um pouco sobre o goleiro Santos, em uma matéria do G1 que ficou muito boa e fecha a questão. Me acompanhe. A vitória do Flamengo, marcada pela aproximação do quarteto com Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, menos espaçado, time de Paulo Souza volta a fazer combinações e bate argentinos no Maracanã. Santos traz segurança na saída, antes, durante e depois da vitória por 3-1 do Flamengo sobre o Talheres no Maracanã. Muitos torcedores e analistas bateram o pé e afirmaram a volta do 4-4-2 foi decisiva para o resultado no decorrer do jogo. Porém, a variação do sistema e a troca de posições deixaram claro que o mais importante na noite foi o constante diálogo entre Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. O Flamengo deu impressão de que variou menos o posicionamento de sua primeira linha, que com 3 zagueiros ou não, sempre defendeu-se com 4 destes. A chegada do português, a disposição ofensiva também pôde ser definida com variados números como 3-2-4-1 ou 3-5-2, algo que já se via desde o início do trabalho do português. Porém, a grande notícia, é preciso repetir, foi a aproximação do quarteto. E é isso, nação rubro-negra, por hora ficamos por aqui. Espero que tenha gostado, mas logo voltamos com mais notícias dele, o nosso Flamengo, para mantê-lo sempre bem informado. E aqui vai aquele abraço de trincar ripas das costelas de tão apertado do amigo Bugrão. Tchau, torcedor rubro-negro, tchau, nação, até o próximo. Pé direito caiu, pênalti! Toda a concentração do Gabigol.
respira, partiu para a cobrança, pé canhoto, bateu e é gol! 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 Dando de novo o time do Flamengo, Everton Ribeiro bate pro gol! No alvo! Pisa na bola pro Everton Ribeiro, para Bruno Henrique. Capricha, Everton na cara do gol, bateu no alvo! Gol! Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e se gostar do conteúdo deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares rubros-negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você, tchau!